Tudo bem? Vocês que são pais da Neurointegrando TeraSuite, eu sou o Dr. Eduardo Jalas e eu vou dar umas dicas para vocês, principalmente em relação à prevenção, os cuidados que vocês podem ter no dia a dia com seus filhos. A gente sabe que é bastante complicado, né? É um pouco mais difícil lidar, então tem algumas dicas que a gente vai passar hoje para facilitar este trabalho em casa de vocês, né? Primeira dica, que é uma dúvida muito comum dos pais, precisa escovar o dente, por exemplo, todo dia? Ou precisa cuidar dos dentes de leite, uma vez que eles vão cair? Né? Sim, precisa cuidar. Não é, então, quando a criança é pequenininha, até mais ou menos 6 anos, ela só vai ter dente de leite. Então, do 0 ao 6, só dente de leite. Precisa cuidar? Precisa. Porque senão, eu vou simplificar muito, né? Porque senão esta condição bucal ruim, que se você não cuidou da dentição de leite, ela vai ter uma saúde bucal ruim. Essa condição bucal pode passar para a dentição permanente, tá? Porque durante 6 anos, mais ou menos, né, em linhas gerais, assim, dos 6 aos 12, a criança tem dente de leite junto com o dente permanente. Então, mesmo sabendo que o dente de leite vai cair, é importante manter o dente de leite saudável na boca, tá? Também porque cárie é uma doença causada por bactérias. Então, se a criança tiver muita bactéria na boca, tudo que ela come, tudo que ela bebe, tudo que ela engole, está levando bactéria para dentro do corpo. Então, a saúde bucal não vai ser importante só na boca, ela é importante para a saúde geral. Tá? Precisa escovar, então, quantas vezes por dia? O que nós temos mais recente, baseado em evidências científicas, é o seguinte: são no mínimo 3 escovações. No mínimo não, 3 escovações por dia são suficientes. Tá? Estas escovações, elas têm algumas características para que a gente consiga fazer, com 3 escovações, promover uma saúde bucal adequada. Quais são essas recomendações? Depois, no final, eu vou mostrar uma técnica simples de escovação, mas depois a gente vê a técnica. Precisam ser bem feitas nessa técnica que a gente vai ver. Precisam ser feitas com pastas de dente com pelo menos 1000 ppm de flúor. Toda pasta no verso vem escrita a quantidade a concentração de flúor, que ela vem expressa em ppm. Você pega a pasta, vira, no verso está lá quantos ppm ela tem. A recomendação é que ela tenha no mínimo 1000 ppm. O que vocês mais vão achar no mercado nacional, 1100 para criança. Tá? Essas marcas mais comuns, mais tradicionais, mais fáceis de encontrar, elas todas normalmente têm essa quantidade. É que no Brasil a gente tem pastas com menos flúor, 500, e pastas sem flúor, que hoje a gente não recomenda. Então tem que ser pasta com pelo menos 1000 ppm. Porém, a gente não pode pôr muita pasta de dente na escova. A quantidade de pasta, ela não é proporcional à proteção. Não é mais pasta vai dar mais proteção. Não é assim que funciona. Existe um limite, vamos dizer assim, de proteção dessa pasta. Qual é o limite? Vai variar de acordo com a criança, vai variar de acordo com o tamanho da criança. Como é que a gente vai calcular isso? A gente fala genericamente, para crianças até 3 anos, meio grão de arroz cru. De 3 a 7, 1 grão de arroz cru. A partir dos 8, o tamanho de uma ervilha. Mas uma medida mais personalizada é assim: você pega o dedinho da mão da criança, você pega a unha do dedinho da mão da criança, este aqui é o comprimento. Nós vamos pôr o equivalente a metade do comprimento da unha do dedinho da mão da criança. E aí fica uma medida mais específica, mais personalizada. Tá? Mas em linhas gerais, pega 1 grão de arroz cru, para a criança pequena até 3 anos meio, e para a criança até 7, de 3 a 7, 1 grão de arroz cru. Tá? Escova de dente. Qual usar? Uma escova que tenha cabeça pequena, proporcional ao tamanho da criança, proporcional ao tamanho da boca da criança, cerdas extra macias e planas, e de uma marca legal, tá? Para não correr o risco de comprar uma marca que não foi testada, que não foi avaliada e de repente é um plástico reciclado e que pode estar contaminado. Então tomar cuidado com isso. Uma marca, qualquer marca que tiver no mercado formal. Não tem uma marca que é melhor ou a única marca boa. Qualquer marca no mercado formal. Né?
Algumas dicas em relação à dificuldade que vocês podem ter no manuseio da criança. Então, por exemplo, uma que é muito comum, é a criança não abrir a boca. É normal, às vezes porque não entende mesmo. Então, uma possibilidade, sabe esses palitos de garganta, né, que a gente usa, que o médico usa para baixar, palito de garganta não, né, palito de língua para ver a garganta? Aqueles palitos de madeira, ou existem palitos de plástico com gosto e cheiro, que é muito legal, muitos pediatras usam isso. Então assim, mas vamos pensar naquele palito de madeira, que é mais fácil, é super baratinho. Você pega ali em torno de 5 ou 6 palitos e une esses palitos com uma fita crepe ou uma gaze, alguma coisa que os prenda todos juntos, né? E aí você mantém a boca da criança aberta, a criança vai ficar mordendo esse palito. Então você põe de um lado e aí você consegue escovar todo o lado de lá. Depois você inverte e aí você escova desse lado de cá. Tá? Porque de fato, esta musculatura é o que faz qualquer pessoa mastigar. É muito forte essa musculatura. Então não adianta a gente tentar lutar com isso. Então assim, você põe esse anteparo aí, esse obstáculo para a criança morder, para não deixar com que ela feche os dentes. Porque senão, fecha a boca, porque senão você corre o risco de, com o dedo lá, a criança involuntariamente machucar muito a sua boca. Existe, sua mão, existem abridores de boca específicos, mas eu não sei se é o caso, mas se for, se tiver interesse, aí é só entrar em contato, eu até recomendo, indico onde encontrar, qual o abridor, que aí eles são abridores de boca específico para o tratamento para dentista, mas a gente pode usar em casa em algumas situações. Mas isso é super fácil de fazer. Junta os palitos, manipula ali, coloca, a criança, na hora que ela abrir, você coloca, ela vai ficar com a boca aberta e você vai lá e escova, depois inverte. Bochecha, lábio também são tudo musculatura. Então se a criança começar a forçar, fica muito difícil de você conseguir com a escova brigar ali. Então uma dica é, puxa a bochecha, assim, por exemplo, antes de começar a escovar. Porque quando você puxa a bochecha, por mais que a criança force, ela não consegue fechar. A mesma coisa que quando você tenta brigar com o lábio da criança com uma escova, fica muito mais difícil do que se você, antes dela começar a fazer, você segurar. Pode ser com o dedo mesmo ou com o palito, você vai lá, segura, que aí ela não consegue forçar. Então assim, são dicas que vão fazer com que vocês consigam fazer uma escovação melhor. É bem difícil realmente fazer uma escovação numa condição, vamos dizer assim, normal, né? Numa necessidade especial, complica. Mas precisa, porque assim, a escovação de qualquer criança, os cuidados de qualquer criança, o dente de qualquer criança é sempre igual, via de regra são todos iguais, os cuidados são os mesmos. O que diferencia em alguns casos é que tem uma dificuldade maior, ou comportamental, ou motora, mas os cuidados são os mesmos. Então, pasta de dente com flúor, com 1.100 ppm de flúor, escova, cabeça pequena, cerda extra macia e plana, escovar em torno de 3 vezes por dia, vai dar uma condição de saúde muito boa para os seus filhos. Uma dessas escovações necessariamente tem que ser antes de dormir. Esta é a escovação mais importante do dia. Fio dental, precisa usar? Precisa. Tá? Eu estou falando, eu sei que é mais difícil ainda, depois eu vou mostrar algumas dicas também, mas precisa. O fio dental, a necessidade dele, a gente precisa passar fio dental quando você tem 2 dentes em contato. Quando você está com os dentes separados, não precisa usar o fio dental, a escova limpa aqui no meio. Quando você tem dentes em contato um com o outro, aí a escova não entra, aí você precisa usar o fio dental. Que é um outro estágio já de dificuldade, mas precisa ser usado pelo menos uma vez por dia, tá? Dica. Outro assunto que é importante é assim, eu vou falar antibiótico só porque é mais comum de todo mundo, é um remédio que normalmente todas as crianças já tomaram ou precisaram tomar, né? Aí cada criança, cada necessidade pode ter algo específico. Mas eu vou falar antibiótico só para facilitar. O antibiótico, assim como a maioria das medicações para a criança,
elas são a mesma base do adulto, só que o adulto, via de regra, ele toma ou comprimido ou cápsula. Então vai lá, toma, engole e acabou. A criança não consegue, então tem que ser solução. E é muito ruim. Então eles vêm disfarçados, né, esses remédios, essas medicações, elas vêm disfarçadas num xarope que tem gosto, cheiro e muito açúcar. Então é muito normal, é muito comum a gente, até porque precisa tomar um remédio, ou precisa até tomar um antibiótico, a gente esquecer desse detalhe e não escovar os dentes. Então não é o antibiótico que causa cárie ou que causa qualquer problema, é o açúcar no qual ele está inserido ali nesse xarope que causa cárie. Então tome muito cuidado com o antibiótico, né? Mas veja na bula da medicação do seu filho se tem açúcar, sacarose, dá uma olhada se tem algum tipo de açúcar. Se tiver, precisa escovar os dentes. Qualquer medicação, tá? Dá uma olhada na medicação. Tem criança que usa bombinha, por exemplo, tem que escovar o dente depois. Se não dá para escovar, a gente vai tentar amenizar, por exemplo, depois da ingestão, da água, por exemplo, para tentar dar uma dissolvida. Tá? Em relação à escovação, uma outra possibilidade, quando a gente não consegue escovar os dentes, quando tem uma dificuldade muito grande, ou em alguns dias, ou em alguns momentos que ali, poxa, não está dando para escovar, como uma medida paliativa, né, para tentar amenizar o problema, a gente vai limpar com gaze. Pega uma gaze, essas de farmácia mesmo, essas gazezinhas branquinhas ali, umedece em água ou em soro fisiológico, e aí vocês vão limpar. Depois eu vou mostrar no modelo na boca, fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas aí vocês vão, enrolam no dedo e limpam os dentes, no que dá. O ideal é escovar, mas se não der para escovar, vamos fazer o que dá. Tá bom? Essas dicas vão ajudar vocês no dia a dia. Esse daqui, beleza? É um fio dental que já vem pronto, ó. Ele vem o suporte, então ao invés da gente com a mão, com os dedos na boca da criança, a gente vai com este suporte aqui, ó. E aí nós vamos usar essa ponta aqui com o fio para limpar os dentes. Como é que é na prática? Nós vamos colocar aqui, ó, o fio dental entre os dentes. Tá vendo? Ó? E aí a gente abraça um deles e faz este movimento aqui, ó, até sair. Volta no mesmo espaço e vai no outro dente, ó. Aí você faz isso num dente e depois no outro. Num dente e no outro. Num dente e no outro, tá? É lógico, na boca de uma criança que não colabora é muito mais difícil, mas essa é a maneira de passar. Com este fio, com este suporte, fica mais fácil e menos perigoso, né? Mas o jeito de passar é esse, tá? Então a gente, aí dependendo de onde vai usar, então pode colocar aqui, ó, ou se você conseguir colocar desse jeito, tanto faz. O importante é colocar o fio. Não tem diferença nenhuma usar assim ou assim. O importante é este movimento que a gente vai fazer para esfregar o dente. É como se fosse a toalha nas costas, ó. A gente vai passar como se estivesse passando a toalha nas costas. Tá? Então o fio dental ele deve ser usado uma vez por dia antes da escovação. Porque depois com a escovação nós vamos levar o flúor que está na pasta, ele vai chegar no dente e não na sujeira. Tá? E uma técnica de escovação bem simples e eficaz, a gente fazer isso daqui, ó. Essa superfície aqui externa dos dentes, ela é muito lisa. Então, ela é mais difícil de sujar e mais fácil de limpar. Então, aqui nós vamos fazer um movimento circular, pegando dente, gengiva, em cima e embaixo, ó. Aqui a criança pode estar com a boca fechada, não tem problema, ó. Você só vai segurar a bochecha, entrar com a escova aqui e fazer este movimento, ó, de um lado, do outro e aqui na frente. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos contar aqui, ó, do canino para trás, ó, nós vamos fazer esse movimento, nós vamos contar até 10. 1, 2, 3, até 10. Do outro lado a mesma coisa e aqui na frente a mesma coisa. Dente, gengiva em cima e embaixo. Por dentro, nós vamos fazer este movimento aqui, ó, para um lado, jogando a sujeira para o outro, ó, 5 vezes para cada lado e depois aqui embaixo, ó. O detalhe, quando a gente vai escovar embaixo, a gente não vai fazer reto, ó, senão a gente só está escovando metade do dente. Então a gente vai fazer aqui, ó, inclina a escova e limpa os dentes por trás.
A mesma coisa em cima, de um lado do outro, e depois sentindo pegar no céu da boca, ó, de um canino até o outro, certo? Escovou por dentro e por fora, nós vamos para onde mastiga. Aí aqui é só um movimento de vai e vem. Como não vai ter gengiva envolvida nessa parte da escovação, então é só um movimento de vai e vem. Nós vamos fazer 10 vezes em cada lado, embaixo e em cima. Ó. Vai fazer este movimento. Só que não é 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10 aí em cima. 10 e 10. Tá? E por último a língua, do jeito que der, escova a língua tirando a sujeira, jogando a sujeira para fora. Com essa escovação, 3 vezes por dia, uma delas antes de dormir e nesta antes de dormir, usando o fio dental e pasta com 1.100 ppm, problema resolvido. Tá? E fiquem à vontade, qualquer dúvida é só entrar em contato.